Olá, estudantes hoje! Tudo certo? Seguinte, Fast Learning sobre anatomia e fisiologia vegetal com foco nas folhas. Lembre-se, folhas desempenham variadas funções num vegetal. Existem folhas modificadas, existem folhas grandes, existem folhas pequenas, existem folhas adaptadas, mas via de regra, uma coisa importante sobre as folhas. Elas têm um papel imprescindível na fotossíntese. Isso não significa dizer que é apenas nas folhas que a gente vai ver esse processo tão comum em plantas, que é a fotossíntese. A gente vê fotossíntese em algumas outras regiões das plantas, e isso também depende muito da espécie. Mas, via de regra, as folhas estão relacionadas com a fotossíntese. Lembre-se, quando a gente vê o verde das plantas, a gente está olhando majoritariamente o verde que vem das folhas. E o verde está relacionado com a clorofila, que é o pigmento que vai captar essa energia luminosa que vai propiciar o processo de fotossíntese. Ou seja, aquela seiva bruta que vai vir do xilema, vai subir até a folha, na folha vai ter trocas gasosas, juntou água e gás carbônico, com o auxílio da luz, vai formar glicose. Essa glicose vai descer pelo floema, que vai transportar a seiva elaborada lá para nutrir a raiz. Ou seja, sobe seiva bruta para a folha, sai da folha seiva elaborada, vai descendente para a raiz, justamente para nutrir várias partes da planta. Via de regra, a fotossíntese vai ocorrer nas folhas, mas não é exclusividade delas. Outra característica importante das folhas é que elas participam do processo de transpiração, a eliminação de água a partir de algumas estruturas bem características das folhas. Ou seja, a gente tem várias funções, fotossíntese, transpiração, a gente tem algumas folhas que são utilizadas farmacologicamente na indústria dos cosméticos. Folhas existem uma variedade gigantesca e as principais funções delas são essas, basicamente: fotossíntese e transpiração. Lembre-se, aqui a gente está falando de folha e quando a gente fala de folha, a gente sempre vai falar um pouquinho sobre fotossíntese. Agora, vamos dar uma olhadinha na anatomia das folhas. Aqui em A, você está vendo o caule. É a estrutura caulinar de uma folha, e dessa estrutura caulinar a gente tem B, que é a bainha. A bainha vai ligar o pecíolo, que é essa estrutura, o cabinho da folha, com o caule. E essa estrutura propriamente dita, que a gente chama ela de folha, isso daqui é o limbo. Mas perceba, nem toda planta vai ser exatamente assim. Um exemplo de modificações e diferenças entre plantas a gente vê entre as folhas de mono e dicotiledôneas. As folhas de dicotiledôneas, elas vão ter uma nervura central e várias nervuras secundárias vão sair dessa nervura central. Já no caso das monocotiledôneas, as nervuras vão estar dispostas todas paralelamente à própria estrutura central. Ou seja, diferentes estruturas das folhas em diferentes grupos de plantas. Agora, percebe aqui comigo. Esse modelo de representação é um dos mais clássicos sobre as folhas. Em cima e embaixo, em amarelo marcado aqui na imagem, a gente tem a cutícula, uma estrutura lipídica que vai participar de impedir a ressecação, o dessecamento, da perda excessiva de água pelas folhas. É uma estrutura lipídica, e lembre-se, lipídio e água não se misturam, por isso que auxilia preservando a água dentro da folha. Logo abaixo da cutícula superior e logo acima da cutícula inferior, a gente tem as epidermes, que vão fazer o revestimento dessa planta. Parênquima palissádico. É aqui nesse parênquima que a gente vai encontrar os cloroplastos, contendo as clorofilas, que estão relacionadas com o processo de fotossíntese. Abaixo do parênquima palissádico, a gente tem o parênquima lacunoso, que ele tem esses espaçamentos para possibilitar a passagem dos gases, e esses gases entram e saem das folhas a partir de células que a gente chama de estômatos, células especializadas na troca gasosa. E por que é importante troca gasosa? Porque precisa da entrada do gás carbônico para a fotossíntese, e um dos produtos dessa fotossíntese é o oxigênio, que é liberado para fora da planta.
Agora, só para a gente fechar aqui, uma coisa importante. Xilema e floema. Xilema e floema são vasos condutores que também são encontrados nas folhas. Por quê? Porque do xilema vai sair a água para fazer a fotossíntese e do floema vai entrar a glicose e formar a seiva elaborada. Xilema leva água, o floema vai descer a glicose. Agora tem algumas adaptações nas folhas. Algumas folhas são modificadas em espinhos. Por quê? Para proteger. Adaptadas à proteção do vegetal, e elas são muito características, por exemplo, em cactos, que vivem em ambientes áridos e semiáridos. Isso significa que o cacto tem que preservar a água nele, porque ele está vivendo num ambiente que tem pouca disponibilidade de água. Lembre-se, na folha é feita a transpiração. A transpiração é a eliminação de água. Não tendo folha, se preserva a água com mais facilidade. E nesse caso as folhas são modificadas em espinhos que ainda participam da proteção dessas plantas. Existem folhas adaptadas à reserva energética, como é o caso da cebola. Aquilo que a gente pica e coloca para fritar e utiliza na nossa culinária, aquilo lá que a gente coloca são as folhas, ou seja, folhas extremamente energéticas e consumidas em larga escala pela humanidade. Outros dois exemplos. Folhas modificadas que produzem secreções que vão auxiliar na captura de presas, como é o caso das plantas carnívoras. As brácteas, que são folhas modificadas localizadas na base das flores que estão relacionadas com a polinização. Para fechar, gavinhas, que são folhas também modificadas, só que são modificadas na sustentação. Essas folhas modificadas que a gente chama de gavinhas, elas vão se enrolando nos troncos, nos suportes e deixam a planta mais elevada. Ou seja, folha é fotossíntese, é transpiração, é produtos medicinais, é sustentação, é proteção, tem folha para todo tipo, tem planta de todo tipo. E é isso. Até a próxima e tchau, tchau.